Meus irmãos, graça e paz a todos. Passaremos agora para a exposição da Palavra de Deus. Por isso eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler os dois versos iniciais, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, pedir agora a bênção do Senhor para compreendermos e recebermos a sua palavra no nosso coração. Pai bondoso, nós carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos da instrução que vem por meio da Tua palavra, que fala, ó Deus, ao nosso coração. Que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor desvende os nossos olhos, ilumine a nossa mente pela ação do Espírito Santo, para que possamos compreender aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar, e que o aprendizado, ó Deus, da Tua palavra venha transformar a nossa vida, venha, ó Deus, nos fazer viver na prática aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, através da nossa vida. Por isso, Pai, nos ajude a compreender a Tua palavra. É no nome de Cristo que oramos e pedimos. Amém. Meus irmãos, como viveremos? Esta pergunta é o título do livro de um importante teólogo do século passado chamado Francis Schaeffer. Nesse livro, Schaeffer faz essa pergunta sobre como viveremos e a responde dizendo que a nossa maneira de viver deve ser consistente com a fé que nós professamos. Francis Schaeffer, nesse livro, trabalha a história, mostrando como as distorções aconteceram no decorrer da história e o quanto nos afastamos em determinados momentos daquilo que a gente crê e como a gente não vive isso na prática. Então, o objetivo dele é mostrar que a nossa maneira de viver, ela deve ser consistente com a fé que nós professamos. Essa é uma visão bem presente nas cartas do apóstolo Paulo, e é uma característica marcante do seu ensino. Por exemplo, na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo trabalha dessa mesma maneira. A gente encontra isso também na sua carta aos Efésios. Ele dedica os 3 primeiros capítulos para trazer uma teologia, uma doutrina sobre como a igreja de Cristo ela é formada, como essa igreja está debaixo das bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus. E os últimos 3 capítulos, então, são práticos dessa carta dele aos Efésios. Aqui em Romanos, nós encontramos isso também de maneira muito clara. Há uma divisão muito clara nessa carta, a colocando em 2 partes. E essa divisão, ela acontece no capítulo 12. Os capítulos de 1 a 11 apresentam para nós a gloriosa exposição que o apóstolo Paulo faz do Evangelho. Ele aborda a doutrina do pecado, da justificação, a doutrina da regeneração, ele aborda a doutrina da eleição. O capítulo 9, um capítulo mais denso dessa carta, ele trabalha essa doutrina da eleição, e ele termina no capítulo 11, essa primeira parte da sua carta, logo no final, nos versículos de 33 a 36, com uma doxologia. Ele faz uma adoração ao Senhor por tudo aquilo que Ele apresenta, por tudo aquilo que Ele entrega de si, por meio do seu Evangelho, por meio da pessoa do seu Filho. E aí ele faz essa doxologia para mostrar quão graciosamente e sabiamente Deus lida com pecadores indignos. Agora, nos capítulos de 12 a 15, nós temos então a parte prática, onde o apóstolo Paulo ele traz aplicações de todo o ensino que ele expôs para nós nos primeiros 11 capítulos. Ele agora então traz elementos práticos para a nossa vida, para a nossa relação com o Senhor e para a vida que nós somos chamados a vivê-la lá fora, como sal da terra, como luz do mundo. O capítulo 12 então marca o início para nós dessa sessão de exortações, onde passamos então da porção doutrinal de Romanos para a sua porção explicativa. E isso fica muito evidente por meio da declaração que está logo no início do verso 1, quando o apóstolo Paulo diz, olha, rogo-vos, pois, e ele faz isso no início do verso 1 do capítulo 12.
O teólogo Richard Phillips diz que nós devemos sempre prestar atenção ao pois na Bíblia, porque ele fornece para nós uma ligação entre a causa e o efeito. A gente vê a causa, então, nos primeiros 11 capítulos, e agora a gente tem o efeito, então, nesses capítulos finais dessa carta. O pois, então, costuma ser usado pelos autores bíblicos para fazer uma transição, mostrando para nós o que nós devemos colocar em prática de acordo com aquilo que nós recebemos, o ensino que nós recebemos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós confiamos e recebemos do próprio Senhor, a fé que nós recebemos. E é isso que nós temos logo aqui, então, no início do capítulo 12. Portanto, irmãos, a mensagem desse texto é de que, uma vez que nós estamos agora em um novo relacionamento com Deus, por meio da pessoa e da obra do seu Filho Jesus Cristo, que foi ensinado para nós nos 11 primeiros capítulos, nós somos agora, então, chamados para uma vida diferente. Que a luz desse texto ela deve ser experimentada na obediência a dois essenciais chamados para a vida cristã. Os teólogos vão dizer que esses dois versículos apresentam para nós aquilo que é fundamental na vida de todo cristão. Nós temos então um chamado aqui para uma vida diferente. E é isso que nós então iremos pensar nessa noite. Primeiro nós temos então no versículo 1, o primeiro chamado do apóstolo Paulo, e nele nós somos chamados a oferecer os nossos corpos a Deus. Olha como a gente tem então a exortação do apóstolo Paulo no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba que Paulo começa essa parte prática da sua carta dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Dessa forma, ele faz para nós uma espécie de um apelo. O apóstolo Paulo ele está dizendo, irmãos, eu rogo a vocês. E aí ele vai trazer a exortação do que ele espera de nós, do que Deus espera de nós diante daquilo que ele fez por nós, mas observe que tem um apelo logo no início. Ele não está dando uma ordem fria, mas ele está suplicando como um pastor amoroso. E qual é o motivo dessa súplica do apóstolo Paulo? Observe que o motivo do seu apelo é claro. Ele diz, olha, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, o que ele vai pedir agora só faz sentido se for entendido à luz de toda a misericórdia de Deus que foi derramada sobre nós, que foi direcionada para nós. Misericórdia, irmãos, é um pouco diferente da graça. Caminha com a graça, mas é um pouco diferente. Graça é o favor imerecido de Deus. É Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é o contrário disso. Misericórdia é Deus deixar de nos dar aquilo que nós merecemos. Paulo começa o capítulo 1 da sua carta aos Romanos dizendo que toda a humanidade está em pecado e por isso ela carece da glória de Deus. O que nós pecadores merecíamos é a condenação eterna. O que nós pecadores merecíamos é a ira de Deus sendo derramada sobre nós. Mas Deus ele age então com misericórdia. Ele deixa de nos dar aquilo que nós merecíamos e é esse o motivo, é essa base, é essa causa que o apóstolo Paulo vem então e coloca aqui para nós. Aqui o apóstolo Paulo faz aquilo que ele vai repetir nas suas cartas, que é sempre apresentar para nós um indicativo, para depois então apresentar para nós um imperativo. Ele primeiro fala daquilo que foi feito, daquilo que nós temos em Cristo Jesus, da condição que nós temos em Cristo Jesus, para só depois então vir com um imperativo e trazer a ordem para nós, para que nós então pratiquemos e vivemos de acordo com aquilo que foi gerado e direcionado para nós. Dessa forma, irmãos, na sequência então do verso 1, surge a primeira exortação. E a exortação agora é de que nós precisamos oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois isso consiste no nosso culto racional. Nós precisamos ver isso aqui de maneira pormenorizada para que a gente entenda o que está sendo colocado diante de nós aqui. Primeiro, Paulo fala aqui do nosso corpo como sacrifício vivo. O que significa isso? O que o apóstolo Paulo está nos exortando aqui? Por que isso é importante como resposta às misericórdias de Deus? Romanos 12, queridos, versículo 1, está repleto de linguagem sacrificial. Daquela adoração que a gente vê no Antigo Testamento, daquele
daquelas descrições que a gente tem nas narrativas do Antigo Testamento, quando o adorador ele vinha até o templo e ele então oferecia ali uma oferta para que ele pudesse adorar o Senhor, para que os seus pecados pudessem ser perdoados e ele então ser recebido diante do Senhor. Portanto, é bem provável que Paulo aqui esteja relembrando a chegada de um adorador do Antigo Testamento ao templo com uma oferta para ser aceita perante o Senhor. E dentro das muitas ofertas que a gente tem no Antigo Testamento, dentro das liturgias, das leis litúrgicas do Antigo Testamento, dessas ofertas que eram oferecidas no templo, estava uma oferta que era tida e apontada como oferta queimada, na qual se sacrificava um animal. Esse animal tinha que ser sem defeito, santo e agradável, sem mácula, e com essa oferta era feito então um pedido de perdão por aquele que estava ali para oferecer esse sacrifício. E com o derramamento de sangue, esse pedido de perdão então era feito. E a oferta era sempre queimada por completo, porque ela representava a total consagração a Deus do adorador. Um animal desse, irmãos, era muito caro. Aquele que ia oferecer esse tipo de oferta, ele tinha que pegar do seu rebanho o animal mais caro que ele tinha, o mais valioso que ele tinha, porque ele estava consagrando, ele estava entregando ele para o Senhor, ele estava entregando aquilo para o Senhor, como se ele estivesse dizendo: olha, o que eu tenho, tudo que eu tenho de mais valor, eu entrego ao Senhor, porque eu sei que eu recebi do Senhor. Tudo que eu tenho está à disposição do Senhor. E ele fazia isso pela representação daquele animal mais valioso. Nós sabemos, queridos, que em Jesus a nossa oferta pelo pecado, ela já foi feita ao Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz do Calvário, nos substituindo ali. Logo, os nossos pecados foram perdoados, porque Jesus, ele satisfez a justiça do Pai ali na cruz do pecado, ali na cruz do Calvário. Por isso que a gente tem então no versículo 1 essa base, as misericórdias de Deus que apontam para nós aquilo inclusive que Cristo faz na cruz do Calvário. A ira que foi despejada sobre o Filho era para ser despejada sobre nós. Deus deixou de despejá-la sobre nós, mas Ele a derramou sobre o Seu Filho, para que os nossos pecados então pudessem ser perdoados. Assim, nós já não precisamos mais oferecer um animal para morrer e derramar sangue para que o nosso pecado possa então ser perdoado. Jesus fez isso por nós. Mas o que nos resta então agora a fazer? A implicação prática então que o apóstolo Paulo vem e traz para nós é de que agora, dentro do contexto da nova aliança, a nossa adoração a Deus, ela ganhou uma outra roupagem. Ela ganhou agora uma nova realidade. Agora é o nosso corpo que deve ser oferecido como sacrifício vivo. E esse sacrifício, ele indica que nós estamos à disposição do Senhor. Esse sacrifício indica que nós nos entregamos ao Senhor. É agora o nosso corpo, é a nossa vida integralmente que nós devemos então oferecer ao Senhor. Outrora, meus irmãos, o nosso corpo, ele era oferecido ao pecado, à escravidão da carne, à escravidão do diabo. Nós vivíamos de acordo com aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo ensina. E Paulo diz: olha, agora, com base nas misericórdias de Deus, com base naquilo que já foi feito por vocês, mediante aquilo que Cristo faz na sua obra perfeita, agora vocês precisam apresentar o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Queridos, isso significa que nós devemos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Isso significa que nós devemos entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida a Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Não para que nós estejamos em uma posição agora de aceitáveis diante de Deus, porque Cristo tornou isso já na nossa vida real. Mas agora, uma vez que Cristo tornou isso real na nossa vida, nós precisamos colocar o nosso corpo, a nossa vida à disposição do Senhor em gratidão a tudo aquilo que Ele fez por nós. É interessante isso porque Cristo deu a si mesmo por nós e agora devemos responder com gratidão, dando-nos a Ele. Porém, queridos, é necessário que se entenda que há uma belíssima diferença entre a doação de Cristo e a nossa. Jesus deu a si mesmo para nos redimir. Nós nos entregamos para agradecer, obedecer
e servir. Mas note que há mais um elemento no versículo 1 que transmite esse ensino dessa nossa entrega ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo ele deve ser entregue como sacrifício vivo, mas perceba, ele vai além, ele diz santo e agradável a Deus. Isso mais uma vez nos remete à realidade sacrificial do Antigo Testamento. Não eram todas as ofertas que o povo do Antigo Testamento oferecia a Deus que o agradava. E a narrativa do Antigo Testamento não esconde isso de nós. Por vezes o povo trazia ofertas, as ofertas eram ruins, não estavam de acordo com as leis litúrgicas do Antigo Testamento, Deus não aceitava a oferta. Por vezes a oferta estava ok, mas e o ofertante? Como ele se encontrava? Por vezes, meus irmãos, a oferta era oferecida, mas o povo vivia na pecaminosidade, oferecendo assim um falso culto a Deus. E a pergunta é, Deus recebia esse tipo de culto? Deus recebia esse tipo de entrega? Ele não recebia. Ele não aceitava isso. Por isso que Paulo diz, olha, agora vocês devem oferecer o corpo de vocês como sacrifício vivo, mas isso acrescenta algo. Tem que ser santo e agradável ao Senhor. É uma vida santa e agradável ao Senhor. Não é viver de qualquer forma para o Senhor. É viver uma vida santa, uma vida de alguém que foi separado, uma vida de alguém que foi comprado, por preço muito caro, o sangue foi derramado do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, uma nova condição foi nos dada, por isso que Paulo vem e diz, olha, vocês agora precisam apresentar o corpo de vocês como sacrifício vivo, mas de maneira santa e agradável. Queridos, isso serve como um alerta para nós, pois ainda hoje, nós corremos o risco de achar que qualquer ato religioso ou sacrifício espiritual irá necessariamente ser agradável a Deus, como se a nossa vida de adoração ela fosse restrita apenas a este momento dominical de culto, e aí no domingo a gente então oferece ao Senhor uma adoração, nós oferecemos o nosso corpo, nós estivemos aqui de manhã, estamos aqui agora à noite, e tá bom, ok, Deus aceita isso. Mas e de segunda a sábado, como tem sido a nossa vida? Às vezes, meus irmãos, nós corremos o risco de achar que essa mera espiritualidade de domingo, e isso acaba virando uma mera religiosidade na nossa vida, seja algo agradável ao Senhor. Como se os dias da semana, aquilo que acontece de segunda a sábado, não dissesse respeito a Deus, como se não fossem importantes na nossa adoração a Ele. Como se culto ao Senhor e adoração ao Senhor acontecesse só no domingo. Ele não acontece só no domingo. No domingo, meus irmãos, é uma expressão da igreja, do povo de Deus que se reúne. Mas o que se espera de nós é que de segunda a sábado a gente adore ao Senhor. A gente cultua ao Senhor com o nosso corpo, entregando a nossa vida a Ele, uma vida santa, separada para Ele. O que se espera de nós é integralidade, meus irmãos, é uma vida integral. É a semana toda. Nós não podemos nos entregar àquela visão dicotômica da realidade que separa o sagrado do secular e faz essa divisão, sendo que na igreja nós somos uma pessoa e no mundo nós somos outra. Pois isso, meus irmãos, é viver bem distante do ensino bíblico, de que agora na nova aliança nós oferecemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em todo e qualquer momento da nossa vida, quer no templo, quer no trabalho, quer em casa ou em qualquer outro lugar que Deus nos colocar. A nossa adoração agora, ela não está restrita apenas a um templo, a um local como esse. Significa que não é importante se reunir com a igreja? É claro que é importante. Mas a adoração, meus irmãos, vai além disso. É a vida toda no decorrer da semana. Lembre-se, irmãos, que nós vivemos no mundo de Deus e diante de Deus. E é o tempo todo, querido. É o tempo todo. Nós estamos no mundo de Deus e diante de Deus. Em Jesus Cristo nós fomos separados totalmente para esse Deus. Nós devemos nos oferecer sempre, então, em humildade, em arrependimento, para que o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, a nossa vida integral, seja um aroma suave ao Senhor. Seja uma vida de gratidão ao que foi feito por nós em Cristo. Nós precisamos viver uma vida de santificação diante do Senhor. É por isso que no final do versículo 1,
Paulo então descreve que a entrega do nosso corpo dessa maneira, por sacrifício vivo, santo e agradável, consiste no quê? No nosso culto racional. Isso consiste no nosso culto racional. A palavra aqui, racional, é a tradução da palavra lógicos, de onde vem a nossa palavra lógica. Ou seja, aquilo que é racional, aquilo que é lógico, tem uma sequência lógica sendo construída naquilo que está sendo então apresentado. Ou seja, viver dessa maneira, diz Paulo, é o nosso culto racional. Isso significa que, à luz da misericórdia de Deus, qual é a única reação lógica a se fazer? É viver dessa maneira, oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma vida de resposta, de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Isso é lógico de ser feito. Isso é um culto racional. Ele está falando de adoração, contexto de adoração, e ele diz, olha, isso é um culto racional. Tim Keller, comentando esse texto, diz que a partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, de tudo que Deus fez por nós na pessoa e na obra do seu Filho, qualquer coisa menor que um sacrifício total e completo de si mesmo a Deus é absolutamente irracional. É viver de maneira irracional. Como se caso se entregue de maneira parcial ou com indiferença, você simplesmente não estará raciocinando bem. Pode ser que você não tenha entendido o Evangelho ainda. Pois o Evangelho nos leva a viver essa vida diferente agora diante do Senhor. Vocês sabem bem, meus irmãos, que nós vivemos em uma época religiosa, de vertentes cristãs religiosas, onde não é incomum encontrar cristãos que não querem pensar. As pessoas dizem, olha, ser crente e inteligente, e colocar isso na mesma frase parece que não encaixa. Pensar e ser crente parece que não encaixa. A fé tem sido vista como um salto no escuro, sabe? Você dá um salto no escuro e pronto. Não envolve pensamento. São pessoas, irmãos, que são resistentes ao estudo sério das doutrinas bíblicas. Qual que é o resultado disso? No primeiro momento, em um culto público em que a pregação é voltada apenas para o sentimento, para as experiências, para o ego do ouvinte, com pouca ou até mesmo nenhuma doutrina bíblica. As pessoas nessas vertentes querem ser, assim, massageadas, sabe? Com palavras que massageiam o ego. Fazem sair da igreja assim arrepiados. Você perguntar o que você aprendeu do Senhor, não aprendi, não sei o que eu aprendi, mas eu saí de lá assim, ó, animado, arrepiado. O culto foi todo para mim. Aí está errado, o culto tinha que ser para o Senhor e não para você. O culto tinha que ser para o Senhor e não para você. Queridos, isso é falta de lógica no culto que nós oferecemos a Deus, na vida que nós oferecemos a Deus. Sabe qual que é o problema disso, meus irmãos? Isso gera liturgias desconfiguradas, onde o que Deus fez por nós, onde a sua misericórdia, a sua graça, toda a expressão de bondade, de misericórdia de Deus para conosco, não faz parte da liturgia. O culto não tem uma sequência, não tem uma ordem. Falta esse culto racional. Na vida cotidiana, isso também afeta. O resultado disso são cristãos que pouco conhecem a Bíblia, e com uma vida diária pouco bíblica, cristãos que parecem não ter entendido que o culto vivo que nós prestamos a Deus não é restrito aqui apenas na igreja, na junção do povo de Deus, mas ele também deve acontecer lá no lar, ele deve acontecer no trabalho, em todo local que Deus nos colocar para servir. É no ordinário, irmãos, que Deus também requer a nossa adoração, o nosso corpo, o nosso culto sendo oferecido a Ele, a nossa vida sendo oferecida a Ele. O culto, então, que prestamos a Deus é fruto de todo o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, em resposta às misericórdias do Senhor, compreendendo que Ele fez tudo o que era necessário para que agora nós estivéssemos nessa posição de filhos, de integrantes da aliança, do povo da aliança, desse povo que irá morar a eternidade com Ele. Assim, irmãos, deve ser a vida de quem segue a Jesus. Por causa das misericórdias de Deus, nós oferecemos a nossa própria vida como sacrifício vivo, todos os dias, de maneira santa e agradável, pois este é o nosso culto racional, que não se restringe apenas aqui no domingo,
aqui na igreja. Mas de segunda a domingo nós oferecemos a nossa vida em adoração ao Senhor. Mas ainda há uma outra chamada nesse texto para nós, a fim de que nós vivamos uma vida diferente. No verso 2, Paulo nos chama a transformação pela renovação da nossa mente. Olha o que a gente tem aí no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A exortação do verso 1, ela nos faz um desafio radical, de uma vida radical, de uma vida totalmente comprometida com Deus. Por isso que no verso 2, Paulo passa a mostrar que para servirmos a Deus no mundo, tendo o nosso corpo como sacrifício vivo a Ele, é necessário termos uma mente transformada. Se a nossa mente não for transformada, dificilmente nós colocaremos em prática aquilo que foi apresentado, foi exortado no versículo 1. E isso acontece, primeiramente, quando nós não nos conformamos com este século. A palavra século aqui, ela se refere a este mundo. E ela poderia ser traduzida, algumas traduções trazem como mundo. E aqui aponta o mundo no sentido de valores e de ideias. Lembre-se que este mundo está caído, manchado pelo pecado, seus valores estão distorcidos e são contrários à palavra de Deus. É por isso que Paulo nos alerta dizendo, olha, não sejais conformados com este mundo. Ou seja, nós não podemos deixar a nossa vida ser moldada por este mundo, pela maneira que este mundo vive, pela maneira que as pessoas desse mundo que não têm compromisso com o Senhor, que não entendem essa realidade do que Cristo fez, não creem em Cristo, vivem. Nós não podemos ser moldados pela maneira que esse mundo vive. Note que a palavra de Deus, queridos, não nos diz para sairmos deste presente século, pois isso seria fácil. Imagina se nós cristãos vivêssemos assim, em um estado, em uma cidade, assim, só de cristãos. Talvez seria mais fácil, ou talvez não. Mas aqui Paulo não está dizendo, olha, deixem de viver neste presente século. Não. O ensino aqui reverbera o que o próprio Jesus falou acerca dos seus discípulos na sua oração sacerdotal, onde ele diz, olha, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não assumimos a sua forma, nós não somos regidos pela sua ética e valores. Por quê? Porque nós fazemos parte de outro reino. Nós fazemos parte do reino de Deus. Aqui neste mundo nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. A nossa pátria não é essa. O reino do qual servimos não é este. Por isso, este presente século não pode mudar a nossa vida, mudar a nossa conduta. E aqui, queridos, nós temos um grande desafio, pois somos tentados constantemente a nos conformar com este mundo, com seus padrões, com a sua moralidade, com a sua perspectiva da realidade, com a sua maneira de valorizar a vida, a sua maneira de valorizar a família, a aliança de um casamento, os negócios e tantas outras coisas. Mas o grande problema, meus irmãos, é que os valores deste mundo são basicamente egocêntricos, ímpios, desprovidos totalmente dos padrões bíblicos. Então, como nós que fomos alcançados por essas misericórdias de Deus viveremos de acordo com este mundo? É racional fazer isso? É irracional. Não é lógico viver dessa maneira. Ser conformado a este mundo é o mesmo que não ser bíblico. E pior, meus irmãos, é o mesmo que viver com ingratidão ao que Deus fez por nós em seu Filho. É por isso que temos então na continuidade do verso 2, em que o apóstolo agora nos diz para sermos o quê? Transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam que em vez de conformidade, o que nós precisamos é de transformação. Em vez de conformidade com este século, o que o crente precisa? De transformação, pela renovação da mente. E aqui eu preciso da atenção de vocês para algumas características do verbo transformar, que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Esse verbo ele está no grego no tempo presente. E o tempo presente do grego indica que essa transformação ela deve ser contínua. Ela é progressiva, paulatinamente. À medida que a gente vai caminhando,
a gente vai crescendo em maturidade, a gente vai sendo transformado, à medida que os dias vão passando. Ou seja, não deve ser uma questão de impulso, ora avança, ora se retrai. Não, é um ato contínuo. E o verbo ele está na voz passiva, indicando que essa transformação é algo que é realizado em nós. Ou seja, é uma obra do Espírito Santo, irmãos, em nós, transformando a nossa mente, transformando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir. E Ele usa meios para que isso aconteça. E nesse exato momento Ele está usando a palavra de Deus para que isso aconteça na nossa vida. No entanto, queridos, nós não somos completamente passivos nessa transformação. E por quê? Porque esse verbo é um imperativo. Nós temos aqui um imperativo passivo. Ou seja, Paulo está dando uma ordem para nós. A ideia aqui, queridos, é a mesma da santificação, que é tanto uma obra do Espírito Santo em nós, nos capacitando para vivermos agora uma vida separada para o Senhor, mas também há uma responsabilidade nossa para o progresso da santificação. A gente precisa fazer uso dos meios de graça, da palavra de Deus, a ceia, batismo, fazer parte da comunidade, ser exortado pela igreja, pelos nossos irmãos, ser aconselhado. Ou seja, Deus proporciona todas essas realidades para que a gente encare a nossa responsabilidade também, de que a gente precisa progredir em santificação. Portanto, a transformação requerida aqui de nós, ela é uma mudança que ocorre de dentro para fora em nossa vida. E essa transformação ela é possível porque aqueles que estão em Jesus Cristo foram regenerados. O Espírito Santo fez com que cada parte de nós, inclusive a nossa mente, fosse o quê? Renovada, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que a nossa transformação ela deve acontecer de acordo com a renovação da nossa mente, que foi proporcionada pela regeneração de Deus em nós. A nossa mente agora é uma mente cativa a Cristo, a palavra de Deus. E quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, quanto mais nós compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida, mais nós somos transformados. Dia após dia, a transformação vai acontecendo na nossa vida. E a gente deixa de viver como o mundo vive, e a gente passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa vontade aqui, meus irmãos, é a vontade prescritiva. É a vontade revelada de Deus, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por exemplo, Paulo, na continuidade de Romanos, capítulo 12, do versículo 3 até o 15, o capítulo 15, no versículo 33, ele apresenta para nós a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E ele apresenta ela em várias áreas da nossa vida, a fim de que essa transformação aconteça na nossa vida. Ele vai dizer que é da vontade de Deus que usemos os nossos dons espirituais em prol do corpo de Cristo. Ele vai dizer que é da vontade de Deus que sejamos testemunhas de Cristo na sociedade. Ele diz também que é da vontade de Deus que obedeçamos às autoridades instituídas por Ele. É da vontade de Deus que aceitemos os irmãos em Cristo. É da vontade de Deus que apoiemos o evangelismo e as missões. Isso só para citar o final da carta de Paulo aos Romanos. Mas a gente tem toda a Bíblia. Vontade prescritiva de Deus para nós. O grande problema é que, por vezes, a gente quer descobrir, a vontade de Deus, aquilo que está oculto. A palavra de Deus nos chama a compreender aquilo que já foi revelado para nós. É compreender a palavra de Deus. Está aqui, queridos. Compreendamos a palavra de Deus, a fim de que essa palavra transforme a nossa vida. A nossa mente foi renovada. Ela agora é cativa em Cristo Jesus. Ela recebe a palavra de Deus. Essa mente agora nos faz enxergar a realidade de maneira diferente. Nos faz relacionar-nos com a realidade de maneira diferente. Percebam que uma mente renovada, então, produz uma vontade transformada que nos faz desejosos pela capacitação do Espírito Santo de conhecer mais e mais a palavra de Deus, a fim de fazer a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. De tal forma, meus irmãos, que isso marque todo o nosso modo de viver e agir em gratidão às misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus, meus irmãos, que vai nos ensinar, nos transformar.
Se o mundo diz que é para amar só o próximo e odiar o inimigo, o que a palavra de Deus nos diz? Ame o próximo e o inimigo. Isso nos transforma e nos faz diferente do mundo. Se o mundo menospreza a vida, o que a palavra de Deus vem e nos ensina? A amar. Tantas outras áreas da vida, meus irmãos. Casamento, relacionamentos, trabalhos, tantas outras áreas da vida que a palavra de Deus tem instruções, revela para nós a vontade de Deus, a fim de que vivamos na contramão do mundo. Aplicações, irmãos. Como viveremos? Lembra da pergunta inicial? Queridos, nós viveremos uma vida diferente, dedicada a Deus. E façamos isso como resposta a tudo o que Ele graciosamente já fez por nós. As suas misericórdias nos fizeram o seu povo. Então, não vivamos como se não fôssemos. Nós somos povo de Deus. Que isso fique claro ao mundo. Nós fazemos parte do povo da aliança, do Deus vivo. Nós fazemos parte do povo da aliança. Não vivamos diferente. Como tem sido a sua vida cotidiana? Você está sendo moldado pela palavra de Deus ou pelo mundo? É irracional, meus irmãos, viver de acordo com aquilo que o mundo tem ensinado. O que é lógico para nós cristãos é vivermos dessa forma aqui. Isso que é lógico para nós cristãos. Lembre-se que ao entregar o seu filho, Deus deu tudo de si a nós, irmãos. Portanto, respondamos a Ele com a nossa própria vida e com toda ela. Façamos isso com a certeza de que a mesma graça que nos salva, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele diz que é uma graça que também nos transforma. É uma graça que transforma. Ela nos salva, mas ela também nos transforma. Roguemos ao Senhor para que a sua maravilhosa graça nos transforme dia após dia. Pois nós precisamos disso para uma vida diferente, para uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar?